Gostaria de compartilhar a primeira experiência que eu tive de como eu ouvi a voz de Deus. Sabe, eu tinha muita dúvida de como Deus falava com as pessoas. Muitas pessoas falavam assim, Deus fala através de sonhos, outros através da leitura da Bíblia. E eu comecei a entender como Deus falava comigo, sabe? E foi uma época que a gente estava precisando comprar um carro. A gente passou uma situação que a gente precisou vender nossos carros. E aí eu falei, vou precisar comprar pelo menos um carro, porque eu preciso usar para o trabalho. E aí era um domingo, eu dei uma olhada na internet, achei um carro no interior de São Paulo, e aí eu fui lá. Aí era um domingo, aí eu fui à igreja, e depois da igreja, eu peguei um ônibus para o interior de São Paulo, fui em Franca, buscar esse carro. E aí eu peguei um ônibus meia-noite, aqui em São Paulo, e fui para o interior. E quando eu fui, eu dormi um pouco, e dormindo eu escutei uma voz falar comigo assim, fala para o vendedor de carros que aquilo que eu prometo eu cumpro. E eu acordei ali no ônibus e virei para o lado e continuei dormindo. E aí cheguei lá cedinho, são aproximadamente 400 quilômetros daqui. E aí eu fui ver o carro, verifiquei, olhei embaixo do carro, identifiquei um problema no carro. E pedi para eles consertarem, eles falou que ia precisar de um tempo para consertar. E aí tudo bem, acabou que eu fiquei de um dia para o outro lá para poder resolver a situação do carro. E depois, no dia seguinte, eu comecei a fazer o pagamento do carro, né? Fazia o Pix de uma conta, fazia o Pix de outra conta e assim por diante, né? Só que toda vez que eu fazia o Pix da conta do Bradesco, o Pix ia e voltava. E aí eu comecei a achar estranho aquilo, liguei para a gerente, ela falou, tá tudo normal aqui, não tem problema nenhum. E aí eu continuei fazendo aquela aplicação e não efetivava. E aí eu tinha uma salinha, assim, era uma concessionária, né? E aí tinha uma salinha assim de vidro, onde tinha um café, água ali. E eu fui para lá e eu senti algo assim, opa, tem alguma coisa errada. Sempre quando eu vejo uma situação que acontece assim, uma oposição, eu paro tudo e falo, vou orar para saber o que está acontecendo. E eu fui naquela salinha ali, tomei uma água, sentei e falei, Deus, o que está acontecendo? E aí eu senti Deus falar, você não falou para ele o que eu te falei. Eu lembrei daquilo do ônibus. E ele ficava lá umas mesas lá na frente da concessionária, assim, fica no meio mesmo da concessionária, sabe? E aí eu falei, eu vou lá, se o cara achar que eu sou louco, eu não sou daqui mesmo, e eu falei, vou lá e vou resolver isso. E aí eu fui lá na mesa dele, eu cheguei e falei, olha, a situação é a seguinte, a minha situação aqui não tem a ver com o carro, tem a ver com você. E Deus me falou que aquilo que ele promete, ele cumpre. Eu falei, para isso o rapaz parou de digitar no computador e encheu o olho de lágrimas assim, sabe? Ficou daquele jeito assim, ele falou para mim que no domingo passado foi um pastor na igreja dele, tinha pouco tempo que ele tinha voltado para os caminhos do Senhor, e foi um pastor lá na igreja dele, de fora, e falou assim, eu quero falar com um vendedor de carros, vem aqui na frente. E o pastor falou para ele assim, vai vir pessoas de fora comprar os carros. Atenta para o que eu estou te falando. E aí ele foi embora. E eu entendi que Deus estava ali usando a minha vida só para falar assim, sou eu aqui, esse rapaz aqui, que é o cumprimento daquilo que eu estava falando contigo lá no domingo passado. E aí eu comecei a entender como Deus fala através de pensamentos, fala através da Bíblia, fala através de pessoas e também, né, em sonhos, como outras pessoas também são usadas por Deus. Então eu agradeço a Deus por isso e agradeço a Deus também a oportunidade de poder colaborar com o reino, né?